Hello everybody e sejam bem-vindos a mais uma aula. Antônio Neto aqui, Teacher Antônio Neto, e hoje nós temos uma aula com o tema Third Conditional, a terceira condicional do inglês. Muitas pessoas têm medo, acham que é difícil esta condicional do inglês, mas hoje eu vou mostrar para vocês que ela é simples. Para você ter chegado até aqui, eu creio que você já deve ter assistido aulas de Present Perfect, Past Perfect. Caso não tenha assistido, pare agora esta aula e assista, estude as aulas de Present Perfect e todas as aulas relacionadas ao tema. Estuda Past Perfect e todas as aulas relacionadas ao tema também, porque vão servir de base para você entender esta aula aqui. Na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês tudo sobre a Third Conditional, de uma forma prática e rápida. E depois teremos várias aulas abordando este mesmo tema de forma mais prática. Então hoje é uma aula de gramática, uma aula teórica, com alguns exemplos, é claro, eu sempre trago para a prática, mas ela é uma aula que é um pouco mais teórica e eu quero que você preste atenção comigo. Vou te ensinar na aula de hoje a regra dessa Third Conditional, vou mostrar para você a estrutura desta condicional do inglês, vou te dar exemplos práticos sobre o passado, exemplos sobre escolhas, decisões, uma dica para você pronunciar da forma correta e depois exemplos sobre arrependimentos e algumas frases aleatórias que eu selecionei para que você entendesse melhor como funciona esta condicional do inglês. Então, para começar, quero que você entenda que a terceira condicional do inglês ela é composta de frases condicionais usadas para falar do passado, ou seja, uma depende da outra. E ela faz referência a algo que não aconteceu no passado e, portanto, pode expressar um arrependimento ou uma crítica por algo que não foi feito. Então, olha lá esse primeiro exemplo para vocês. If we had saved money, we would have bought a new phone. Então, se nós tivéssemos economizado dinheiro, nós teríamos comprado um telefone novo. Então, neste caso, nós não economizamos dinheiro, porque se nós tivéssemos economizado, nós teríamos comprado um telefone novo, entendeu a sacada? É assim que funciona a terceira condicional do inglês. Então, ela é composta pelo if mais o past perfect. Então, por isso que eu disse para você estudar lá o present perfect e o past perfect para você entender o que esses tempos verbais querem dizer. O past perfect, ele é o passado do passado, algo que eu tinha feito antes de alguma outra ação no passado. Então, se eu tivesse feito, se eu tivesse comprado, se ele tivesse ido. Então, são ações que aconteceram antes de um determinado passado. E juntamente com o if e o past perfect, após ela nós temos aí uma condicional também, que é o would, o could ou might, e o have mais o past participle. Past participle, para você que já estudou as aulas de past perfect e present perfect, você sabe que é a terceira coluna lá dos verbos irregulares e a terceira coluna dos verbos regulares, que acaba sendo os verbos com ed também, ok? E você pode fazer, assim como na primeira e na segunda condicional, a troca. Então você está vendo aqui, ó, if mais past perfect e do outro lado would, could ou might, o have e o past participle, ou você pode ir lá e trocar a ordem. Começar a condicional com would, could, might, mais o have e o past participle, e depois a condicional if mais o past perfect. Eu acho válido, eu acho interessante que você anote esta regra para depois você ir replicando e fazendo frases, ok? Vou te dar alguns exemplos práticos para que você entenda melhor. Quando eu falo if I had studied harder, se eu tivesse estudado mais firme, mais com empenho, I would have passed the test. Eu teria passado na prova. Ou se eu falar if she had listened to the weather forecast, se ela tivesse ouvido a previsão do tempo, she wouldn't have forgotten her umbrella. Ela não teria esquecido o guarda-chuva dela. Então repara, se ela tivesse feito algo, se ele tivesse feito algo, se eu tivesse feito algo, algo teria acontecido de uma outra forma, algo não teria acontecido, algo teria acontecido diferente. É esta a proposta da terceira condicional. Quando eu falo para o pessoal estudar as condicionais em inglês, e você provavelmente, se está seguindo a ordem certa do curso, você já viu first conditional, second conditional, e agora com a third conditional, e você percebe que elas vão nada mais, nada menos juntar tempos verbais, juntar estruturas básicas, estruturas primárias, ou seja, antes do que você está vendo aqui, você já viu isso aqui. Então é uma condicional, vai te ensinar a falar de uma certa forma. Então vale muito a pena você estudar isso aqui, porque é assim que você vai melhorar o seu inglês. Mais alguns exemplos para vocês aqui, práticos, né, sobre o passado. Eu falo assim, ó.
If they had arrived on time, se eles tivessem chegado na hora certa, eles não chegaram. Mas, if they had arrived on time, se eles tivessem chegado na hora, they wouldn't have missed the beginning of the movie. Eles não teriam perdido o começo do filme. Então, olha a expressão do arrependimento aí, práticas sobre o passado. Segunda aqui desse slide. If you had worn a coat, se você tivesse usado um casaco, vestido um casaco, you wouldn't have caught a cold. Você não teria pego um resfriado, ok? Então, ou seja, é a terceira condicional. É algo que demonstra um arrependimento. Olha mais exemplos para vocês. If they had chosen a different restaurant, se eles tivessem escolhido um restaurante diferente, não escolheram, mas if they had chosen a different restaurant, se tivessem escolhido um restaurante diferente, they wouldn't have had a terrible meal. They wouldn't have had such a terrible meal. Eles não teriam tido uma refeição tão horrível, terrível, ruim. Ou seja, é arrependimento neste caso aqui. E aí eu quero que você preste atenção nessa dica de pronúncia, porque isso aqui faz total diferença na hora de você praticar o seu inglês. Eu viro para você e eu falo assim, ó. If they had invited me to the party, I would have gone. Mas o nativo não vai falar assim. O nativo vai falar would have. I would have gone. Então você vai ouvir a frase dessa forma. If they had invited me to the party, I would have gone. Would have. Would have. E aí tem aquele site, youglish.com, que você digita lá, coloca would have, e você vai ouvir milhares de vezes nativos falando dessa frase. Would have é a forma que os nativos utilizam. Aí você fala, teacher, mas eu preciso falar dessa forma? Não, você pode falar do jeito que você quiser. Mas, muito provável que você ouça americanos nativos falando dessa forma. Então é importante, é interessante que você entenda como é a forma abreviada, porque é assim que você vai ouvir na hora de você fazer um diálogo, ok? Então eu viro para você, ao invés de falar would have, eu falo would have. Olha lá. If they had invited me to the party, I would have gone. Eu teria ido se eles tivessem me convidado para a festa, ok? Continuando, entendido a forma abreviada, eu falo if I had known about the traffic, se eu soubesse do tráfego, do trânsito, I wouldn't have driven during rush hour. Não teria dirigido durante o horário de pico. Ou, if I had studied harder, se eu tivesse estudado mais, I could have passed the exam. Poderia ter passado no exame. Então, da mesma forma que eu falo would have, eu falo could have, ok? If she had known how to swim, she would have joined us at the beach. Se ela soubesse nadar, teria se juntado a nós na praia. If they had bought tickets in advance, se eles tivessem comprado ingressos antecipadamente, they wouldn't have missed the concert. Eles não teriam perdido o show, ok? Tudo aqui é frases aleatórias, hein, galera? If I had paid attention in class, se eu tivesse prestado atenção na aula, I would have understood the lesson better. Eu teria entendido a lição melhor, teria entendido a matéria melhor. If she had listened to the weather forecast, se ela tivesse ouvido a previsão do tempo, she would have brought her umbrella. Ela teria trazido o guarda-chuva dela. A gente já falou essa frase no início da aula. Ok. If we had taken the earlier flight, se nós tivéssemos pegado o voo mais cedo, we would have arrived on time. Teríamos chegado a tempo, no horário correto. If I had listened to my parents, I wouldn't be in this mess. Eu não estaria nessa bagunça. Aqui eu já não usei o would have, mas ele entra aí mais ou menos na mesma regra. Então, às vezes, pode ser que você veja uma frase que não vai usar o would mais o have, could mais o have, juntamente com o if e o past perfect. Isso vai acontecer. Ela é uma variação aí da terceira condicional. E ela significa, se eu tivesse ouvido meus pais, não estaria nessa confusão. Ok? Eu não estaria hoje nessa confusão. E lá em cima, se eu tivesse pego o voo mais cedo, eu teria chegado a tempo. Nós teríamos chegado a tempo. Deu para entender como funciona? Então, essa questão de first, second e third conditional é apenas a junção de tempos verbais. E são as condicionais, são as frases mais utilizadas por nativos. Então, na primeira condicional tem lá a regrinha, você vai assistir às aulas e vai praticar. Tem a aula da segunda condicional, tem a regrinha, tem as aulas para você praticar. E agora, com esta aula, o que você tem que fazer? Anotar no seu caderno a regra dessa third conditional e fazer frases. Pense em todas as possíveis situações que você tem na sua vida onde você pode colocar aí a third conditional. É assim que você aprende inglês. Este é o meu método, é assim que eu treino meu inglês, trazendo para o meu dia a dia. Se você fizer dessa forma,
você vai aprender muito rápido. As coisas vão fluir para você, você vai conseguir melhorar o seu inglês de forma rápida. Olha só uma frase aqui, ó. If you had told me about the meeting, se você tivesse me falado sobre a reunião, I would have been there. Eu teria estado lá, eu teria participado da reunião. If they had invested in renewable energy years ago, se eles tivessem investido em energia renovável anos atrás, they would be leading the industry now. Eles estariam liderando o mercado, a indústria, neste momento, agora. Ok? E é isso, galera. Esta é a aula de Third Conditional. Possivelmente, provavelmente, e às vezes até já tem, debaixo dessa aula, dentro da plataforma, você vai ver outras aulas, onde iremos abordar temas de conversação e iremos utilizar a Third Conditional para fazer estes diálogos. Então, decore esta regra, me peça atividades extras. Se não tiver nenhum PDF aqui de atividades extras, de atividades para você praticar a Third Conditional, manda uma mensagem para mim que eu já coloco na hora para vocês e olha aí o que vocês aprenderam hoje aqui comigo. A regra da Third Conditional, a estrutura, como você faz para formar a Third Conditional e exemplos práticos sobre o passado, sobre escolhas, decisões, arrependimentos e algumas frases aleatórias, além de entender a dica de pronúncia, a regra de pronúncia. E não se esqueça lá do site www.youglish.com. Lá você digita a palavra, por exemplo, you'd have, e aí você vai ouvir e assistir nativos falando da forma correta. Então, é isso, pessoal. Thank you very much. Vejo você na próxima aula. Bye, bye.